Boa noite, pessoal. Hoje temos mais uma live com a professora Daniele Zuma, aguardando o pessoal entrar. Olá, Flávia, Silvia. Tudo bem com vocês? Estamos esperando aqui a professora Dani Zuma entrar. Teremos uma live hoje sobre multimodalidade, interações nas redes sociais. Vamos bater um papo. O pessoal está chegando aos poucos, porque eu acho que eu entrei 5 minutinhos antes, mas daqui a pouco o pessoal do IPJ está entrando aí também. Bora lá, tô esperando a Dani entrar. Olá, o pessoal que está chegando aí. Eu falei com a nossa convidada nesse instante. Será que ela está tendo algum problema aí para entrar? Eu falei com ela, ela disse que já ia começar aqui com a gente. Pronto, acho que vai entrar agora. A Dani vai entrar. Dani, Oi, tudo bom, Jaque? Boa tudo, noite. tudo bem? Deixa eu só diminuir um pouquinho o volume aqui do meu fone, que eu acho que eu coloquei no volume máximo. E aí, como é que estamos nesse período de pandemia, quarentena, isolamento e muitas lives, né, Dani? Muitas lives. Muitas lives, muito trabalho, né, Jaque, nesse período, né? Eu acho que o que nós podemos observar desse período, eu acho que para boa parte de nós, né, que somos professores e pesquisadores, é que nós estamos trabalhando muito mais, né? Você considera que a gente possa tirar algo positivo depois disso tudo? Assim, que a gente consiga, porque é difícil, né, para todo mundo, mas algum aprendizado mais específico dentro do que a gente está fazendo agora na pandemia? O que é que você acha? Olha, eu já estive pensando sobre educação, sobre produtividade, né? Sobre como nós podemos aproveitar melhor o tempo, mas eu acredito que, assim como alguns historiadores pensam também, e eu defendo isso também, em momentos de pandemia, de guerra e de grandes revoluções, o que acontece é que os fatos que já estavam em curso, eles se aceleram. Uhum, Então, o que nós estamos vendo hoje na educação, né, a utilização das lives, é também um assunto que nós vamos conversar hoje, né? A claro. utilização massiva, isso, a utilização massiva das lives e de outros recursos tecnológicos para a educação e até para debates científicos, já era uma realidade em curso. Ela se Isso. acelera com a pandemia. Nós também já fazíamos muito home office.
né? É Nós verdade. sempre trabalhamos em sala de aula, fazemos orientação de pesquisas e em casa nós continuamos fazendo esse trabalho todo. Então, acho que o trabalho do professor, ele sempre foi um trabalho feito em loco, né, nas instituições de ensino e Uhum. também em home office. O que acontece agora é que nós fazemos o trabalho exclusivamente em home office, né? Mas no mundo do trabalho, eu entendo que os fatos da realidade, eles só se aceleraram. É, E na educação, o modelo híbrido é que eu vejo como algo que a gente vai levar adiante, eu também. Eu né? acho que não tem volta. É um caminho que você, pelo menos do hibridismo, né? De você conseguir conciliar, porque há coisas que a gente vem fazendo que tem dado certo, né? Mesmo que a gente pensasse, já viesse com esse movimento de lidar com educação em tecnologias, mas a gente tendo isso, como você falou, né, intensificado, né, pela situação de isolamento, a Sim. gente acaba entendendo que há outras atividades que a gente não fazia, mas que passou a fazer e que caberia muito bem, né? Há uma facilidade em que a gente é, conseguiria manter isso aí através do hibridismo. Agora, é claro que todo mundo, né, sente falta do presencial também, né, das interações. A gente vai falar hoje de interação, né, e multimodalidade. É, Então, é por essa causa da questão humanização das da relações, humanização, né? exatamente. O contato físico é algo próprio da nossa cultura, né? Eu estou em Salvador há 10 anos e eu percebo muito isso aqui, né? No Sudeste nós temos também isso, Também. mas eu percebo aqui em Salvador muito do contato físico. Isso é muito importante para nós. E em sala de aula mesmo, eu acho que o toque, o olhar, eu acho que tem Claro, alguns com os aspectos do não alunos, né? verbal, isso, do não verbal, que a gente precisa aprender a recuperar nas redes sociais ou nessas outras formas de trabalho, né? Isso. Então, de fato, isso é o que acho que me faz mais falta. É a Mas eu gente percebo também, ressignificar. ressignificar, é verdade. Eu percebo também, como você, que algumas práticas a gente precisa levar adiante, porque elas foram bem sucedidas, né? As Reunião, videoaulas, reunião, por exemplo. reunião online, muito mais prático, né? Então tem algumas coisas que você consegue fazer, né, dessa maneira. Mas eu vou te apresentar, porque o pessoal está chegando aí na live, né, para a gente iniciar o nosso papo. Para quem está chegando Uhum. agora, né, a gente está começando. Hoje a nossa convidada é a professora Daniele Zuma, da Unirui, da Universidade Rui Barbosa. E nós já vínhamos fazendo uma parceria há alguns anos atrás, trabalhamos juntas, então eu E queria dizer, Dani, que é um grande prazer, além de já te agradecer, né, por ter prontamente, né, já ter tido essa disposição para participar da live, mas assim, realmente é um prazer porque a gente só tem boas lembranças daquele período, né? Não foi tão grande o período, apenas de uns 2 anos no é máximo, verdade. mas realmente a gente teve esse contato e eu acho que por sermos, né, teoricamente, também da mesma área, ou seja, a gente está dentro de um campo, né, dos estudos linguísticos, um campo maior, né, dos estudos linguísticos, então Sim, sim, a gente tem muita coisa em comum para conversar. Então, acho que esse assunto da live claro. pode ser apenas o primeiro, outros vão surgir aí. Quem sabe a gente está fazendo outras lives juntas, tá bom? Então, assim, hoje, como o tema é multimodalidade e interações nas redes sociais, né? Eu, né, vou pedir à nossa convidada que fale, e também na perspectiva dela, porque é mais da sociolinguística interacionista, enfim, como é que você entenderia aí essa noção de multimodalidade, mais a noção também de interação ou interações, né, no plural, nas redes sociais. Uhum, E depois, né, da sua fala, eu posso fazer um gancho, né, um breve, né, gancho, para a gente não se estender muito, claro. com o que a gente tem visto sobre textos multimodais dentro do escopo da linguística textual, né? Que é o que eu mais tenho Uhum, trabalhado com os meninos, assim, são as concepções teóricas, mas no escopo da própria linguística textual, né? Que eu estou mais trabalhado com uhum. os meninos do IPJ, né? Que são os meus pesquisadores de C, Sim, sim. estão chegando aí, acho que quase todos já estão aí, mas a gente vai, Uhum. enfim, fazer um pouquinho desse gancho. Então, Dani, vou deixar a palavra com você e já agradecer bastante o convite de antemão, tá?
Convite não, na aceitação do convite. Do convite, né? É. Bem, Jaqueline, eu agradeço muito, agradeço o convite e agradeço a oportunidade da gente dialogar aqui juntas, né? Porque realmente, o nosso encontro primeiro, né? Foi um encontro que nós tivemos em uma instituição aqui em Salvador e foi um encontro muito, muito bom, muito profícuo, porque nós já começamos a debater um pouco dos nossos campos de estudos, né? Sim. Naquele momento. Isso. Então, e depois, obviamente, né, cada uma seguiu um outro caminho, mas os campos na linguística, eles são campos que também dialogam entre si, né? Exatamente Isso. como você apresentou. Agora, deixa também eu falar um pouquinho do que eu faço e né, da minha formação, para que a gente entenda como é que eu vou abordar esse assunto, né, de multimodalidade e interações nas redes sociais. Bem, a minha primeira formação é em jornalismo, né? Inclusive, hoje eu leciono nos cursos de design, de publicidade e propaganda, e lecionava também nos cursos de jornalismo na faculdade em que nós nos encontramos, né? Então, como eu venho do jornalismo, eu tenho também esse olhar, que é um olhar já da interação, né? Já olhar do contato, do evento comunicativo. Isso. E quando eu vou para a linguística, os meus estudos na linguagem, eles são voltados para entender a materialidade da língua. Então, a minha preocupação sempre foi compreender, pegar as informações que a linguística poderia me dar para entender os eventos comunicativos que eu já estudava na comunicação social, no jornalismo, né? Sim. Então, quando eu venho fazer, né, meu mestrado e doutorado em letras, né, em linguística especificamente, a minha preocupação é sempre interfacear com o discurso midiático, né? Então, quando eu analisei o discurso político, interfaceando com o discurso midiático, e depois o discurso empresarial também interfaceando com o discurso midiático. Então, é desse encontro, né, com a comunicação, da comunicação com a linguagem, que eu opto, e eu sempre fiz esses estudos em sociolinguística interacional, porque eu entendo que é no evento comunicativo e é na relação entre os interlocutores, na fala em interação, no jogo interacional, que os sentidos são negociados. E, no caso, os sentidos, todos eles, não só os verbais, mas os gestos, os olhares, os movimentos de corpo. Então, tudo que é gestual e tudo que é do corpo, que está ligado à nossa... Nós falamos agora, né, sobre a necessidade do toque, né, e do gestual, de perceber o que é não verbal na sala de aula, né, que nós estamos sentindo falta disso. É exatamente isso. Então, nas interações sociais, e é do lugar que eu vou falar, que é da sociolinguística interacional, nas interações sociais, nos eventos comunicativos, nós estamos sempre orientados para o que são os sentidos negociados entre os interlocutores. Então, o que é importante para aqueles interlocutores. Então, hoje aqui nós fazendo a live, tem essa macroação, né? Que é a live. Que é essa conversa. Alguns estão chamando agora o gênero de aula live, né? Aula live, porque muita live está sendo num mecanismo mais de transmissão de aula, praticamente, né? Mais de transmissão de aula. Então, na macroação é live, mas a microação, há várias microações aqui, nesse grande evento comunicativo, né? Uma das microações, quando nós estamos discutindo com pesquisadores, é exatamente essa palestra, né? Você convida, e aí eu venho e falo sobre as pesquisas que eu desenvolvo. Mas há sempre uma outra microação, que é a relação das perguntas e respostas, né? Ou as perguntas e respostas na nossa conversa mesmo, na nossa troca de turno, ou até das pessoas que estão assistindo a live para quem está sendo convidado. Então, há algumas microações nesse evento comunicativo e que são todas mediadas pela tecnologia, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso, né? A necessidade da tecnologia. E nessas transmissões, que são essas aulas live,
ou até nas videoaulas mesmo, nesses vários aplicativos que as instituições de ensino, algumas, adotaram, a gente percebe exatamente isso. O evento comunicativo e os modos, né, tanto os verbais quanto os não verbais, principalmente os não verbais, estão nos orientando na interação. Então, orientam os interlocutores na interação. Uhum. Então, é sobre isso que eu falo e é sobre isso que eu estudo na sociolinguística interacional. Muito Então, bem. a multimodalidade, diga. Não, Quer muito falar? bem. Acho que é muito interessante essa relação da comunicação, né, da área de comunicação, com o próprio olhar da linguística, né? Então, você foi para um caminho, eu acho que oposto. Você saiu da área de comunicação para o da linguística, e o meu é exatamente o contrário. É o da linguística para a área de comunicação, porque eu comecei a me interessar por gêneros, e daí foi dentro do universo jornalístico, dentro da esfera jornalística. Mas continue que está muito boa aí a explicação. Pode continuar. Desculpe a interrupção. Mas, não, por favor, vamos conversando. Mas, então, nós sabemos que existem algumas abordagens para tratar da multimodalidade, né? Uhum. A abordagem, então, que eu vou tratar é a socio-interacionista mesmo, é a análise multimodal e interacional, porque eu entendo que tem uma negociação de sentidos que acontece na interação e no evento comunicativo. Só para a gente entender exatamente como é que esses interactantes, que esses interlocutores, eles são colocados, para Goffman, né, que é um microsociólogo, ele pensa no ator social. Então, ele entende que os interlocutores, eles estão numa atuação social, né, numa performance. E eles são atores sociais porque eles o tempo inteiro estão orientados um para o outro. É como se, numa peça teatral, eu estivesse orientado para as suas pistas de contextualização e você para as minhas, né? Então, quando você inicia uma fala, eu logo corto a minha para que você continue o seu turno. É exatamente isso que se faz, né, numa atuação teatral, para dar chance ao outro da fala, e é o que acontece nos eventos comunicativos. Então, Goffman entende, que é um microsociólogo muito... traz uma contribuição inestimável para a sociolinguística interacional, porque ele fala exatamente disso, né, do evento comunicativo como uma atuação social. Então, os interactantes, eles são atores sociais para Goffman. O que importa, né, pensar a atuação social? Importa porque na nossa interação, no evento comunicativo, todas as expressões que nós temos, né, tanto verbais quanto gestuais, do modo de interação, elas estão organizadas de acordo com a nossa cultura e de acordo com aquele evento em questão. Então, é o que importa naquele contexto, que é um outro conceito importante para a linguística, porque a situação comunicativa é o próprio evento comunicativo, né? É o evento de fala. Mas o contexto, ele é muito mais amplo do que nós entendemos, por exemplo, na relação simplesmente textual, né? Do contexto, do que está do entorno, do que está, né, subsidiando o texto. Mas nós entendemos... basicamente é isso, mas nós entendemos contexto na sociolinguística interacional como algo mais amplo. Algo mais amplo porque os atores sociais, eles trazem para o encontro informações que eles tiveram de encontros anteriores. Não só com esses atores, por exemplo, nós falamos no início, né? Nosso encontro hoje, ele está muito pautado também das conversas que nós tivemos inicialmente, nas conversas que nós temos, né, no ano passado, tivemos agora, esse ano, algumas conversas. Então, o evento comunicativo em si, ele está orientado por relações contextuais que muitas vezes não são históricas no sentido de outras leituras, mas são históricas no sentido da história de cada um desses atores sociais nas interações anteriores que eles tiveram. Então... eu me oriento pela sua fala e pelo seu assentar da cabeça do isso, porque eu já conheço a maneira como você entende o turno e como você passa o turno de volta para mim. Então, é nesse jogo interacional que nós entendemos que os eventos multimodais, eles são compreendidos. E aí, para que a gente entenda, a noção de enquadre também é uma noção, além de ator social, a noção de enquadre é uma ação importante para nós.
A noção de enquadre, de Bateson, né? A noção de enquadre vem para tratar do que é a metamensagem. Então, esse evento vai ser entendido como uma live aula, né? Como você categorizou. Uhum. Entendido como uma live aula, ele tem essas microações em que nós vamos conversar, vamos dialogar, vamos trocar as informações e depois vamos responder as perguntas, né, das pessoas que estiverem participando. Então, nesse sentido, o que acontece do enquadre é uma metamensagem. Diferentemente do que a gramática do design visual pensa, que o enquadre, o enquadramento, que são os planos, não é? Uhum. Nós entendemos que o enquadre não. O enquadre é a metamensagem. É o que eu entendo que vai acontecer nesse evento e como eu preciso alinhar o meu discurso para que o ator social que está interagindo comigo entenda o que vai acontecer. Se a gente precisar dar um exemplo para esclarecer a noção de enquadre para a sociolinguística interacional, é como se numa situação em que eu fizer uma brincadeira, uma piada, que é de alguma da relação que nós já tivemos anteriormente, se eu fizer uma piada, você pode entender aquilo como uma brincadeira, como uma tentativa de aproximação, e é a metamensagem que você vai fazer do enquadro de brincadeira. Olha, ela está querendo, né, relembrar esses momentos. Ou você pode fazer um enquadre, puxa, mas essa piada está deslocada, esse momento não era para isso, né? E é preciso haver um distanciamento nesse momento. Então, é entendido muitas vezes no enquadro, na metamensagem, como você vai entender a mensagem que está sendo, né, negociada, os sentidos negociados. Pode ser entendido como uma brincadeira, para aproximação, para lembrar do passado, ou pode ser entendido como uma inadequação. E isso afeta diretamente a interação, né, Dani? Então, isso afeta diretamente a essa sua posição na interação. Isso afeta a interação, Jaqueline, e afeta principalmente o que a gente vai fazer de maneira situada nos discursos subsequentes. Então, na nossa interação, na fala em interação acontecendo, né, no momento em que ela acontece e ela vai se desenvolvendo, isso afeta. Então, se a metamensagem, né, se o enquadre, né, nesse sentido que nós usamos na sociolinguística interacional, se o enquadre, se a metamensagem, ela foi interpretada equivocadamente pelo ator social que interage comigo, a interação daí para diante, ela tem uma série de ruídos, uma série de falhas. E aí, muitas vezes, o que acontece na fala em interação são os reparos ou os autorreparos. Né, isso acontece muito. E aí a análise da conversa etnometodológica, que está no grande guarda-chuva da sociolinguística interacional, que vai se ocupar. Né? A análise da conversa etnometodológica, ela faz uma transcrição da conversa, observa a materialidade da língua e, além da materialidade da língua, na transcrição ainda faz uma notação, né? Tem notações que apontam para tudo que é dos outros modos. Então, o que é gestual, né? O que é do movimento do olhar, o movimento de corpo. Hoje ainda tem uma transcrição que é um pouco mais refinada, que ainda aponta para esses outros modos da interação. Então, para a gente entender, né, que esse campo já analisa a multimodalidade, só que é de um olhar que é do contato, do evento comunicativo. Então, é claro, nessa relação do enquadre, da multimensagem, tem algumas relações no evento comunicativo que são importantes, porque a unidade de análise, para nós, na sociolinguística interacional, na multimodalidade, é a ação. A ação. Né? A ação que se desenvolve de modo situado, em cada ponto do discurso. Então, para a gente entender o que acontece no momento em que eu anoto ou você anota alguma informação que nós estamos discutindo, isso que está acontecendo faz com que a minha fala seja autorreparada, eu precise reajustar o que eu digo, ou até que você peça uma explicação sobre algum item ou outro. Então, é sempre na interação e de modo situado. É dessa maneira que as identidades são projetadas, né? Para os participantes na interação. E eu projeto a identidade, né? Eu projeto uma identidade para o meu interlocutor e ele para mim,
e nós negociamos essas nossas identidades. Então, quando eu recebo a projeção de uma identidade, eu preciso compreender na metamensagem, né, no enquadre, o que significa a projeção daquela identidade para mim e atuar interacionalmente, e aí com todos os modos, não só linguisticamente, né? Mas principalmente com todas as expressões do corpo. E aí, olha, eu estou colocando as mãos todas assim na tela, porque já é um hábito também, né? Expressar com as mãos. Mas que é alguma coisa do meu comportamento mesmo interacional. Mas, então, nesse caso, nós vamos ficar orientadas daí para diante a cada ação situada no discurso. Então, a cada ponto, o que nós fizermos, do ponto de vista gestual, de olhar, de atuação, e principalmente o que nós dissermos, vai orientar o restante do curso da conversa. Então, nos eventos comunicativos, para Norris principalmente, esses eventos são divididos, né? Nas macroações e nas microações, como a gente havia dito. Então, a unidade de análise da sociolinguística interacional para a multimodalidade é sempre a ação, né? Aí, para a gente falar, a microação, as microações, né, que nós falamos sobre palestra ou pergunta e resposta, que é uma espécie de questionamento com uma entrevista, por exemplo, televisiva, né? O sistema de significados, ele é aprendido também durante a vida. Então, foi o que eu disse anteriormente. Nós não pensamos do ponto de vista do sujeito histórico. Nós pensamos do ponto de vista do sujeito que naquela interação já teve interações anteriores, ou com aquele ator social ou com outros, e aí ele refina as interações e refina os modos, inclusive, né? Ele não refina a linguagem somente verbal, mas ele refina também o gestual, a forma de se comportar. E eu acho que nessas lives a gente tem observado muito isso. Porque a gente precisa ficar nesse espaço, né? A gente não se levanta. É um tipo de enquadre também, né? É um outro tipo de enquadre. Nesse caso, é o enquadramento de plano mesmo. De plano, né? mesmo. Então, eu fico... Textual. É da gramática... Isso, é da gramática do design visual mesmo, de Cressy e Van Dover, né? Isso. Nesse caso, o enquadro do primeiríssimo plano ou de um plano um pouquinho mais aberto é o máximo que nós conseguimos fazer, né? Que é o que nós fazemos também em videoaulas, né? Em quaisquer aplicativos ou programas de videoaula, acontece isso também. Nós precisamos ficar muito mais controladas e o gestual precisa ser controlado, o que para professor de línguas é complicadíssimo, né? De linguística. Concordo. Mas o gestual precisa ficar absolutamente controlado e contido para que a gente caiba nesse recurso que o Instagram, no caso, que é a live que a gente está fazendo hoje, permite. Então, o celular precisa ficar na vertical, tem todo um aparato também tecnológico que restringe uma série de modos, né? E ainda implica num outro conceito importantíssimo para nós na sociolinguística, que é esse layout, né? Esse cenário. Na multimodalidade. A gente já fez uma live com a Anelisa Ribeiro, anteriormente a sua, né? Sobre letramento digital, enfim. E aí, justamente, a gente vem observando, né? Que é um processo, até o processo mesmo de a gente se encaixar nesse letramento aí das lives, aulas, né? Que era uma coisa relativamente nova para a maioria. Então, de fato, é uma nova interação, mas como você falou, a partir da sua perspectiva teórica, vem de um histórico de outras interações também, né? Por mais que seja algo novo, a gente interage a partir de interações anteriores. De interações anteriores e até quando eu trabalho com alunos da área de negócios, né, dos cursos de negócios, de administração ou de gestão de marketing, eles falam muito, olha, as nossas interações e as nossas reuniões, elas já eram feitas por videoconferência, em outros aplicativos, como Skype ou outros, né? O que acontece hoje é que a gente está usando esse recurso para ensino-aprendizagem. Isso é diferente. No mundo empresarial, esse recurso já era usado largamente, mas não
na educação. Então, de fato, esse letramento digital na educação, e eu estou falando em todos os níveis de ensino, Jaqueline. Imagine, nós estamos trabalhando no ensino superior e temos dificuldades muito menores do que quem trabalha em outros níveis de educação. A gente trabalha com formação de professores, você também, você principalmente, né, trabalha com formação de alunos que vão se tornar professores e eles vão trabalhar com crianças e adolescentes que não estão habituados a aulas e nem muito menos a entrevistas, como os meus estudantes de ensino superior, a entrevistas de seleção e recrutamento, ou mesmo reuniões por videoconferência. Então, é algo absolutamente novo para as crianças, para os adolescentes e para nós, professores, né, que nós precisamos ser um pouco, ter esse letramento, precisamos um pouco ser youtubers, precisamos dominar essa tecnologia, né, e principalmente entender a potencialidade de tudo isso para o processo de educação e de ensino-aprendizagem. Então, é o que nós falamos no início. É uma potência? É. Mas recorta, impede outros modos. Então, só esse enquadramento já é algo limitante, já é algo que faz com que os meus gestos e o meu comportamento, né, o meu movimento de corpo, ele seja mais contido. Então, já faz com que o verbal ganhe ênfase, né, que esse modo entre como o principal nesses recursos. A não ser quando nós vemos em algumas lives da Abralin, acho que você tem acompanhado. Sim, né, claro. as lives da Abralin. Sim. Pronto. E quando há compartilhamento de slides. Já observou? Então, nesse caso, diga. Não, a maioria das lives tem compartilhado, né, esses slides. Acho que é um recurso, aí já vem a multimodalidade já explícita, né, que vem com as imagens, enfim, mas pode continuar. Mas é exatamente isso. Então, quando tem a projeção de slides, que acontece também em alguns programas de videoaula, que a gente não faz aqui, né, no Instagram, mas quando a gente tem possibilidade de projetar imagem, aí nesse caso, as aulas, elas ganham aquele caráter mesmo do que a gente faz no presencial, né? Que eu utilizo vários modos simultaneamente. E esses sentidos, eles conjugados, conversando, eles fazem com que a aula live ou essa interação, ela ganhe muito em sentido. E, principalmente, ela ganhe em informação. Porque quando nós estamos em presença, essas informações todas, elas acontecem naturalmente, né? Mas quando nós estamos mediados pela tecnologia, é preciso que o uso desses recursos seja usado em profusão para compensar essa falta do contato físico. Então, nessa interação, esses outros modos, e aí eu citei as lives da Abralin, porque muitas vezes, quando tem um palestrante ou um dos convidados, às vezes é uma mesa, né? E aí, um deles fala e não apresenta slides, e o outro apresenta slides, a gente já se sente um pouco mais participante de uma interação como uma mesa redonda num congresso. E você sabe, Dani, que o processamento cognitivo, nesse caso, durante essa interação, acaba sendo diferente, porque o esforço maior para você, né, você vai ter um processamento, né, diferente quando você tem só o verbal e você tem o verbal e o visual. Eu lembro de uma das lives da Abralin, da professora Rosalice Pinto, que ela botou um outdoor de campanha, né, lá no caso do próximo candidato que vai ser à presidência em Portugal, e ela colocou um outdoor que durante assim, meia hora da fala dela ficou a imagem lá do outdoor, e aí eu tendo que acompanhar, estava me impressionando a mensagem, né, estava querendo interpretar, e ao mesmo tempo queria entender a leitura que ela estava fazendo do texto verbal por trás daquela tela do slide. Então, o outdoor tinha uma mensagem assim, sobre tudo que ela estava falando, que era sobre o presidente, né, Marcelo, o verdadeiro presidente não se esconde em relação à Covid, porque ele decidiu ficar, de fato, em quarentena, e aí o outdoor era Marcelo em quarentena, e aí ficou isso durante meia hora na projeção, né? Então, imagine, ela estava lendo por trás
Ou seja, houve um entendimento, claro que houve, mas o esforço cognitivo de quem estava assistindo aquela live aula Foi acabou muito sendo, maior. foi muito maior. E aí você tem que fazer uma interação um pouco diferente, mas há como interagir, né, entre o autor, aquele texto ali, que não é só verbal, claro, é imagético também, mas Sim. há o leitor que vai ser, na verdade, um leitor que também está, né, escutando. Tá lendo, é o chamado ler naquela tela ali televisiva, né? Ou até no É, celular. e, na verdade, exige muito mais atenção, exige muito mais esforço cognitivo, e imagine também, para palestrante, como depois, porque depois essas lives elas são disponibilizadas no canal do YouTube, né? Isso. Depois, percebendo o que aconteceu, talvez, aí é uma suposição mesmo, do ponto de vista interacional, mas talvez não opte por não fazer mais esse uso porque percebeu que muito das suas análises não receberam a atenção devida em função da necessidade que quem estava assistindo precisou ter de redobrar, né, o esforço para esse letramento. Então, de fato, esses letramentos digitais, eles nos convidam, né, a fazer um esforço outro no uso dessas redes sociais atualmente. E aí eu vou focar bastante nesse período da pandemia, na minha fala e nos meus exemplos, porque, de fato, foi esse período que intensificou esse uso, né? E que fez com que a gente tivesse que reaprender a usar essas redes de uma maneira muito mais útil e para outras finalidades também, né? Para outros propósitos comunicativos, que eu acho que é esse o ponto mesmo, que foi a mudança da curva, né, do uso. E aí, nesses novos gêneros. Eu acho que é disso que você discutiu na última live, e é Uhum. exatamente desse ponto que eu parto. Porque esses novos gêneros que acontecem, principalmente desse momento de março, né, a gente começa a fazer isolamento social em março. As minhas aulas, por exemplo, no Centro Universitário Rui Barbosa, foram suspensas 17 de março. Nós recebemos capacitações na quarta e na quinta-feira. Na sexta-feira, eu já estava utilizando o programa e fazendo videoaula no programa. Então, foi uma necessidade de adaptação e de aprender esse novo letramento muito rápido, né? Agora, E eu Dani, aprendi... só um adendo aqui, né? Já que você falou em Diga, novos diga. gêneros, eu concordo com você que realmente houve toda uma readaptação para alguns e adaptação inicial para outros, né? Os que já Para usavam outros. parcialmente ou os que não usavam de forma nenhuma, né? Passaram a ter que se adaptar a essas plataformas. Mas quando a gente fala em novos gêneros, né, o que as pessoas estão às vezes falando, assim, eu vejo às vezes os alunos ou alguns estudiosos falando, porque será que são novos gêneros? Eu particularmente acredito que não são exatamente de março para cá, não são exatamente novos gêneros, porque para um gênero se estabilizar leva tempo dentro do contexto social, na concepção bakhtiniana. Então, para mim, se a gente for parar para observar, o gênero live mesmo, ele já existia. Muita gente aí fazia, antes da pandemia, muitas lives, só que realmente o que a gente pode dizer é uma reconfiguração de alguns gêneros de acordo com o contexto da pandemia. Aí eu sou mais adepta a gente falar nesse sentido de reconfiguração de alguns gêneros, como, por exemplo, o gênero live, ele passou a se espalhar, vamos dizer assim, nesse cyberespaço, e ele acontece muitas vezes não só no Instagram, né? Porque às vezes você enquadra aquele gênero naquela rede social, mas a live passou a acontecer também no YouTube, ou a live passou No a ser chamada, YouTube. a Sim. live passou a ser chamada de live aula. Então, o que aconteceu com esse gênero? Live já existia. Para mim, live já era um gênero que eu assistia no Instagram há pelo menos há uns 3 anos. Eu via, né, o pessoal fazendo live aí. Quer dizer, não sei calcular exatamente quanto tempo que o Instagram colocou essa ferramenta, mas acho que já tem um bom tempo da ferramenta ao vivo. Então, porque eu não estudei exatamente a fundo a rede Instagram, né? Mas eu acredito que já tem um tempinho. Então, assim, só para a gente ter mais essa, digamos assim, essa atenção para a gente pensar, né? Será que são novos gêneros ou são
gêneros, né, reconfigurados, que estão aí num contexto específico, né, social, de interações diferentes, como você falou. Tá? Mas continue, porque a fala é sua. Pode continuar, eu não quero atrapalhar. Mas, olha, nesse ponto, eu acredito que ele tenha se hibridizado com outros gêneros anteriores. É como eu falei anteriormente, de que as videoconferências feitas pelos meus estudantes em recrutamento e seleção, elas já aconteciam, né? Então já era uma prática no mundo empresarial. E aí o que acontece é que a gente é uma espécie de utilização e mais em profusão, né? E mais acontecendo com mais frequência Isso. para esse modo. E, de fato, é preciso que a gente observe, depois do isolamento social, o que vai acontecer. Se esse gênero, né, live acadêmica, ou de debate, né, nesse caso, se ele vai perdurar, né, e se ele, de fato, ele vai se consolidar como uma prática que vai gerar frutos, né? Porque é óbvio, quando você fala sobre essas lives, artistas também já faziam alguns shows virtuais, né? Virtualmente. O que muda um pouco agora é que tem possibilidade de você, além de usar o QR Code, né? Que aí é um outro modo ali, usa o QR Code e você auxilia o pagamento ou dos próprios artistas, ou então para uma determinada causa. Então, algumas informações novas, algumas características novas, esses gêneros estão admitindo nesse período. Se eles vão se consolidar ou não, o que vai acontecer é o tempo e o uso social desses gêneros. Eu concordo nesse sentido, porque eu não imagino, por exemplo, que os artistas continuem fazendo lives de suas casas. Eu acredito que eles voltem a fazer shows, porque isso representa uma lucratividade maior. Eu acredito também que nós continuemos, por exemplo, fazendo reuniões nesse modo, né? Reuniões virtuais, porque elas são mais produtivas e muitas vezes não necessita de deslocamento físico, né? Então elas têm até um custo mais baixo. Mas as nossas aulas, nós estamos com saudade e nós entendemos que as aulas presenciais, elas têm características e elas têm, né, utilizações que elas são mais amplas e mais úteis para o processo de ensino-aprendizagem mesmo, do que uma aula virtual, que eu recorto alguns modos, né? É como se eu concentrasse em uns e precisasse subsumir outros, né? Ou calar outros, né? Uhum. Para usar a interação. Então, eu concordo que esses gêneros, eles estão se hibridizando e eles estão se desenvolvendo, mas para saber se eles vão se consolidar, a gente só vai perceber isso quando acabar ou, né, afrouxar esse isolamento social e a gente puder voltar às nossas atividades presenciais. Pois é. Para saber se esses gêneros continuam. Já tem um pessoal aí Diga. perguntando, é porque você está falando de algo que é bem específico aí da pergunta do Eduardo, perguntando se essa alternativa do uso das redes sociais no ensino de aprendizagem permanecerão. Você acabou de falar aí, né, que possivelmente algumas coisas vão permanecer e outras não, vai depender também do domínio, né, profissional. Eu acho, como você falou, que os artistas, claro que estão fazendo isso por um período, né, excepcional, mas, de fato, para os professores, acho que a gente pode aproveitar muita coisa e seremos realmente ingênuos ou não seremos espertos se a gente não aproveitar, porque, como você falou, se a gente acreditar que é a questão de economia de tempo, que a gente pode produzir mais, né, dentro de um esquema que seria muito mais, né, virtual, por que não? Agora, em relação às lives aulas, eu já não tenho quase nenhuma dúvida que vão continuar, porque foi algo que deu muito certo. O congresso da Abralim é uma prova disso, né? Uma prova. Eu acho que isso não vai acabar, evidentemente, com os eventos presenciais, porque tem um outro valor, né? O evento presencial não é só o conteúdo que está sendo captado ali, né? Como a própria Anelisa falou na outra live, são os encontros, os cafés nos corredores, né? As pessoas que você conhece, enfim. Mas eu não tenho dúvida que as lives, pelo menos esse tipo, né, de live aula, acho que devem continuar assim. E quem sabe até
também os próprios eventos que são unicamente online, junto, claro, com os presenciais, mas os eventos que podem também ser promovidos, né, pelo meio virtual. O que é que você acha, Dani, dessa pergunta Eu dele? acho que eu acho que tem um ponto que é fundamental para a gente entender que isso deve se consolidar, que eu entendo. Para o ensino-aprendizagem, e o ensino híbrido já é metodologias ativas aplicadas à educação com ensino híbrido, isso já era uma realidade que ela só se intensificou, né? Inclusive com legislação. O MEC liberou que 40% das aulas no ensino superior de um curso, da matriz curricular de um curso, possam ser dadas em modalidade AD. Então, quando em 2019 o MEC lança essa possibilidade, antes a gente tinha a regra dos 20%, né? Uhum. Agora a gente tem a regra dos 40%. Então, imagina, o ensino híbrido já era uma realidade que já estava se desenhando, principalmente nas privadas, já era alguma coisa que estava se desenhando. Então, eu imagino que isso seja uma tendência. Agora, da pergunta exatamente, eu penso o seguinte, os eventos científicos, eles foram democratizados com online. Né? Muitas vezes, muitos pesquisadores e muitos dos nossos alunos têm possibilidade, às vezes, de viajar para Uhum. participar de alguns eventos, né? Nacional, internacionalmente, então tem a possibilidade de fazer isso. Democratiza. Então, o uso dos eventos científicos em YouTube, nas redes, é importante porque democratiza o acesso. Embora Então, acho que tenha muita diferença social, né? E é por isso que o EAD não está sendo ainda contemplado 100%, né? Mas concordo com você. Eu acho que há uma democratização, sim, porque esse é um ponto de partida. A gente não pode também negar, como a gente estava já pensando aqui desde o início da pandemia. Quem não se adaptou até o momento vai ter que se adaptar na marra, porque até a volta, o pós-pandemia, vai ser diferente, né? É o que o pessoal está chamando aí, essa expressão que eu não gosto muito, né? Do novo normal, o novo normal, mas, enfim, de certo modo, é um novo normal, mas baseado naquilo que a gente já sabia já que conhece. já conhece. Já sabia que estava se desenhando, né? Quando em Isso. 2009, quando em 2009 há essa decisão, olha, no início do ano de 2020, as primeiras reuniões pedagógicas, elas foram todas orientadas nesse sentido. Então, quantos por cento de disciplinas nós vamos ofertar na modalidade EAD, ou então vai fazer um ensino híbrido? Como nós vamos fazer isso tudo? É preciso também relativizar, porque determinadas instituições adaptaram e optaram por adaptar. Outras instituições, em função de dificuldades de acesso à tecnologia, não Principalmente as só públicas, né, Dani? As públicas, as instituições as públicas. públicas. Isso é uma realidade, é. E aí em todos os níveis de ensino, né, Jaqueline? Uhum. Pense no ensino, na educação infantil e na educação do ensino fundamental até o ensino médio da pública, ainda tem muitas dificuldades. E são poucas as ações que realmente estão em curso, né? Os semestres que terminaram estão agora reiniciando. Isso acontece muito mais na área privada. E aí é o acesso, de novo, é democracia, né? É o acesso democrático, à tecnologia principalmente, que nesse caso, como tem uma mediação tecnológica, é necessário que eu tenha internet, que eu tenha o aparelho, né? Ou o computador, ou minimamente um celular que possibilite tudo isso, e a gente sabe que a realidade do nosso Brasil não é essa, e a realidade da educação não é essa. Uhum. Então, é preciso também que a gente relativize, porque essas interações, elas também, elas são implicadas por questões sociais outras, né? Que Isso. essas são questões contextuais e são questões de aquisição da própria tecnologia, né? São questões sociais Possibilidade, também, né? Não tem como abordar só como sim, tecnológica, é o tecnológico social. E ainda, são Dani, sociais. e ainda sobre a pergunta dele, essa questão, se vai continuar ou não, ele perguntando se a gente acha que deve permanecer no currículo, enfim, se os currículos de centro dos cursos de formação de professores se devem abordar, né, esse virtual na grade curricular. Olha,
por determinação do MEC, já O que abordam. você pensa? É isso, porque eu até acabei de coordenar, né, durante 2 anos, um curso de formação de professores em português Libras, e a própria estrutura, a reformulação que foi feita já atendia uma ordem, né, do próprio MEC, que era para colocar lá pelo menos X% da carga horária do ensino virtual, né, EAD. Eu acho que isso foi uma determinação já dos últimos anos, mas eu acho que vai haver uma nova diretriz para a gente ampliar esse, digamos, esse percentual. Eu acho que vai haver, porque praticamente dos 20%, acho que vai aumentar para 60%, ou, né, ou 60%, não, 50%, ou até no máximo 60%, embora a gente saiba que grande parte dos cursos das universidades federais de formação de professores, eles estão nos moldes presenciais, né? Ou seja, não é um modelo de Sim. curso virtual, EAD, porque é uma outra lógica, mas havendo, né, uma outra diretriz, a gente não pode dizer com certeza, mas eu acredito no aumento do percentual. Acho que pelo menos o mais coerente aí de acontecer nesse período aí pós-pandêmico, né? O que é que você acha, Dani? Isso é uma realidade que a gente vai precisar acompanhar, né, em termos da legislação mesmo, da educação e das diretrizes, né, para os cursos também, porque isso vai fazer diferença em função do uso quase que restrito para todos os cursos, né, de graduação principalmente, e das aulas em modelo remoto, né? Das aulas EAD ou das aulas com uso mediado de tecnologia, em função da impossibilidade da presença. É. Eu entendo a pergunta dele sobre colocar ou não no currículo. Isso deve estar no currículo de formação de professores, em função exatamente do que você disse. Se está na legislação, é preciso incluir, né? Uhum. Nos currículos de formação de É, professores, para que eles entendam isso na legislação, porque isso é uma das disciplinas do currículo também. Então, é preciso que eles entendam isso, mas principalmente lidar com ensino híbrido ou metodologias ativas aplicadas ao ensino-aprendizagem tem um modo de operar que é diferente. Então, quando nós recebemos professores, né, no ensino superior, e aí nós damos formação para esses professores. Eu trabalho com formação também de professores lá na Unirui. Então, com palestras, e aí tem uma série de formações, e tem um grupo de pesquisa sobre metodologias ativas aplicadas à educação. Então, imagine, quando os professores chegam ao ensino superior, né, eles vão lecionar já no ensino superior, eles precisam desenvolver algumas habilidades que aí não é o desenvolvimento do conhecimento, porque ele já traz, mas ele precisa desenvolver algumas habilidades, o como fazer a educação no ensino superior utilizando esses recursos. E como oportunizar para o estudante que ele seja o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma forma diferente de fazer didaticamente, de operar. Então, tem que estar no currículo dos cursos de formação? A resposta é, precisa estar, precisa. porque é necessário. Mas tem outra É questão necessário. aqui, viu, Dani? Que a Gilce, Diga. já é uma polêmica do que a gente falou antes, né? Está levantando aí mais uma vez a polêmica, essa questão da democratização. Eu concordo aí, porque a Gilce está falando o seguinte: verdade que houve uma ampliação do acesso aos eventos acadêmicos, mas isso para nós que dispomos de meios tecnológicos, né? Meu aluno, por exemplo, da zona rural, continua sem poder participar de muitos eventos, né? Então, será que dá mesmo para falar em democratização? Então, eu continuo batendo na mesma tecla. Eu acho que realmente a questão do acesso é fundamental. A gente não pode falar de uma democratização plena se esse acesso não realmente, É digamos, limitado. é limitado. É para alguns. É para Se alguns. ele não é disponibilizado É. para toda essa população. Então, infelizmente, a gente está lidando, mas com isso seria aí para a educação virtual, EAD, mas, querendo ou não, de um modo geral, para a educação tradicional, a gente já lida também com essa falta de democratização 100%. Porque se você for olhar, né, quantos alunos que estão em determinadas universidades que têm os laboratórios de pesquisa, que estão numa área mais de ciências, eles têm essas condições, se sentem mais privilegiados, e outros que estão fazendo uma universidade, ou às vezes até
mais no campo, mais próxima, né, à zona rural, eles não têm esses recursos, ou o próprio aluno mesmo não tem, claro, a internet naquela zona, e ele não consegue, digamos, baixar todos os PDFs, todos os artigos científicos. Então, de fato, assim, é complicado, né, porque a gente pode ver que essa é uma linha, para mim, aí contínua, da educação tradicional para a educação EAD, que aí você não pode ainda falar no Brasil de democratização 100%. E eu acho e eu também acho que concordo com você, Dani, que a gente não pode negar esse virtual aí no currículo, porque, querendo ou não, é uma realidade que está mais do que Do que imposta, posta. do que posta agora. Não tem como. E a gente, o melhor que a gente pode fazer é tirar o proveito disso. O que a gente pode tirar de bom, né? Claro que a gente vai pensar realmente nas soluções. Pô, a falta de acesso é um grande problema, sim, e aperfeiçoamento dos professores para as plataformas, sim. Eu acho que o primeiro problema é maior do que o segundo, mas a gente tem como contornar os dois, né, com políticas públicas, com realmente, Sim. né, digamos assim, uma preocupação aí constante, né, com o que seria feito dessa política educacional, né, nos próximos anos, mas você sabe que isso aí não depende inteiramente de, digamos assim, de uma bolinha de cristal, para a gente vai depender muito do fluxo, como também a gente vai aceitar aí esse processo, né? Bom, então, Agora, pode continue. mas esse ponto da democratização é importante porque, de fato, mesmo com todas essas dificuldades, e essas dificuldades, elas são uma linha mesmo, que ela já vem dificuldade do presencial, de acesso a recursos e acesso a meios, e acesso à informação de qualidade, inclusive científica de qualidade, ou a mais recente. Então, tem instituições que também não têm uma biblioteca que seja mais atualizada, tem instituições que o acesso também à internet é dificultado, tem tudo isso. Acontece que, tanto como professores em formação e professores, né, que já estão atuando, é preciso que a gente faça sempre o nosso melhor. Então, dentro das condições limitadas e do acesso que é restrito muitas vezes, é preciso que a gente continue. Né? Tá. Então, eu acho que tem uma postura que é uma postura que é própria da educação, acho que em todos os níveis, que é uma postura que é resiliente. Né? A resiliência, eu acho que é alguma coisa que é própria da educação. E aí, nesses contatos interacionais, na sala de aula ou mediados por tecnologia, a gente tem que continuar resistindo e, óbvio, são as políticas públicas que vão democratizar o acesso, muitas vezes, a meios, inclusive tecnológicos. Mas essa informação de qualidade no campus, no locus em que a pessoa já está estudando, também é fundamental. Dani, Então, deixa eu avisar só que a gente só diga, tem aqui diga, querido. 12 minutos, vamos cair, mas vamos voltar, porque esse papo não pode parar aqui não. Então, Pronto. quando eu tô avisando o pessoal para voltar, porque daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo novamente, tá? Vai cair daqui a 1 minuto e meio, mas pode Um continuar falando. minutinho. Pronto. Sim. Mas então, quando nós falamos sobre a democratização, tem que ter a noção exata de tudo que é positivo que nós conseguimos fazer. Eu acho que essa é uma mensagem, tanto para nós que estamos atuando, quanto para os estudantes em formação e para todos os estudantes de maneira geral. É preciso continuar. E aí, usar os recursos que sejam possíveis para aquela situação. Isso. Mas eu acho que a gente já vai cair. E aí a gente volta, né? Para Tá, continuar falando sobre interação. então eu vou encerrar e a gente volta. Só vou tentar salvar a live, Dani, para a gente não perder e a gente continua daqui a pouco, tá? Pronto, até já. Até já. Oi, gente, eu aqui novamente. Como sempre, o tempo de 1 hora é meio complicado, né? A live sempre cai para a gente continuar o papo com o convidado. Vamos entrando aí de novo. Flávia entrou novamente. Vamos aguardar um pouquinho a Dani entrar. Oi, Ana.
Alguém está perguntando aqui o tema. Eu vou colocar de novo aqui enquanto a Dani tá, a convidada está chegando. Rebeca, eu não estou conseguindo escrever o comentário, travou aqui. Mas o tema da live, alguém pode escrever o tema aí nos comentários? Multimodalidade e interações nas redes sociais. Com a professora doutora Daniela Zuma, da Unirui. Esperando ela entrar. Cadê, Dani? Você ainda não entrou? Esperando ela voltar aqui, gente. Vamos para a segunda parte da live. No melhor do papo sempre cai, né? Realmente esse gênero já devia passar para 2 horas. Cadê, Dani? Ainda não entrou. Será que ela teve algum problema para reconectar? A Ana colocou aí o tema. Você consegue fixar o comentário, Ana? Acho que não, né? Eu não estou conseguindo mais comentar aqui. Não sei. Aí, Dani entrou. Vamos ver se... Pronto. Oi, Dani. Oi, Jaque, oi. Aqui de novo, eu estava comentando com o pessoal que esse gênero live já deveria ter 2 horas, já deveria ser redimensionado para 2 horas há muito tempo, desde o início da Há muito pandemia. tempo, né? Porque os convidados começam a conversar, o papo fica interessante, a gente nunca consegue fazer em uma parte. Concluir em 1 hora, né? A Annelisa faz a mesma coisa, a gente fez 2 partes e as lives que ela tem promovido também lá no Aula Aberta, também todas têm 2 partes. Eu disse, gente, que incrível. Mas, enfim, vamos voltar. Eu sei que a gente acabou interagindo com as perguntas, né? O pessoal pode fazer mais perguntas Não, foi no ótimo. final. Mas eu queria que você, né, já fechasse mesmo a questão da modalidade com a abordagem da sociolinguística interacional, para depois eu só fazer uma breve comparação com o que a gente vê no escopo da linguística textual, certo? Pronto. Então, o que nós já conversamos, né, que é dos encontros e sempre é situado e principalmente as interações, elas são a preocupação da sociolinguística interacional é com a atuação nos eventos e pontualmente no discurso que vai acontecendo. Então, o que aconteceu agora, que a gente começou iniciando pelas fez as perguntas e foi conversando e dialogando, que eu acho que o assunto, inclusive, ele ganhou, né, em qualidade, ganhou em densidade, porque aí a gente espraiou para outros campos e foi interessante, e isso faz com que a gente recitue e coloque né, a interação em outras bases, né? E continue a interação de uma outra maneira. Então, é isso que a sociolinguística propõe. E essas interações sociais, Jaque, eu acho que nós falamos muito sobre live aula, videoaula, né? A gente focou bastante em educação, mas se a gente falar em jornalismo também, tem exemplos que são muito interessantes. Eu acho que você conhece o programa Soterópolis, da TVE, sim. da Bahia. Pronto, Isso. o programa Soterópolis, ele tem uma série de quadros e são quadros sempre valorizando o que acontece localmente, né? E sempre alguma coisa de emancipação, de resiliência, sempre quadros muito interessantes e voltados para a cidade. Soterópolis agora está fazendo, a Vânia está fazendo uma série de lives que é O de Casa. E aí, quando ela chama para essas lives, eu não sei se você já viu a chamada, mas é muito interessante. O recurso interacional que ela usa, ela colocou só um quadro, né? O Soterópolis é o site a rede social do Soterópolis, e tem só um quadro, que é o O de Casa.
E o uso que ela faz disso é muito interessante, que ela chama assim, ô de casa, posso entrar? Que é exatamente o que a gente, né, utiliza aqui principalmente na Na Bahia, forma presencial, né? Que a gente usa na forma presencial. que a gente usa presencialmente. Então, ó de casa, quer dizer, eu tô aqui, hein? Eu posso entrar? Eu posso, né, entrar na sua casa? E ela usou esse quadro para ela fazer entrevistas. Então, imagina. Ela busca aquele programa e ela pensa no programa como ela pega só um quadro do programa, que era o quadro de entrevistas, e ela recoloca isso no O de Casa. E é interessante que até o desenho, né, do quadro, né, como ele é uma casinha, né, que é como se fosse uma janela, e a pessoa, ô de casa, chamando mesmo quem está em casa. Então, esses recursos, eles são utilizados também nos programas de televisão, né, no caso que é um programa também jornalístico, e é utilizado agora, né, nas redes sociais como um quadro somente e usando esse recurso, que é um recurso da nossa fala, Sim. o tempo da nossa interação comum, cotidiana, e que foi utilizado como nome de um programa e com esse recurso. Ô, Dani, Então, eu não conheço esse diga. quadro, mas é o mesmo nome que surgiu também na pandemia, do quadro no Instagram, né, no caso da série do IGTV, da Mônica Salmazo, né, da cantora Mônica Salmazo. Então, ela convida outros artistas para cantar, e aí fica um numa tela, o outro na outra tela, e vai publicando esses vídeos no IGTV. E a série dela é O de Cada. E ao modo como ela começa, cada canção, ou seja, cada vídeo da série, é com essa expressão que você falou, ou de casa. Então, eu realmente, coincidentemente ou não, na verdade, foi É o mesmo. é o mesmo exemplo, né? Quando você falou assim, ou de cada, eu lembrei logo da série da Mônica Salmado, que é uma série linda. Então, quem quiser seguir, só tem música boa lá, com os melhores instrumentistas. E ela tem postado, né, pelo menos umas 3 vezes por semana, né? Sempre vídeos dessa série ou de cada. Mas pode continuar, que tá ótimo o exemplo. Agora, um outro exemplo é o exemplo do nosso presidente da República, né? Que utiliza também nas redes sociais dele os pronunciamentos dele, e geralmente pronunciamentos do governo, né? Na pessoa dele, ele utiliza esses recursos das redes sociais também. Ele utiliza em profusão isso desde a campanha eleitoral e durante todo o governo. Ele não está usando por ocasião da pandemia, né? Já é um uso que o governo faz, inclusive porque desvaloriza a mídia tradicional, né? Desvaloriza todos os veículos de mídia tradicional e opta por usar as redes sociais. Quando ele faz isso, ele muitas vezes, eu também não sei se você acompanha, mas algumas lives do presidente da República é interessante porque ele continua impassível, como se fosse estático, diante da mesa, e mesmo que ele chame alguém, né, tem sempre um intérprete de Libras ao lado, porque, né, já é alguma coisa prevista no governo federal, já tem um intérprete de Libras do lado, e mesmo que ele esteja com outros ministros, ele não direciona nem o olhar, nem faz movimento de corpo para virar para esses ministros. Ele continua, e é interessante... Intacto, na posição ali parado mesmo. Estático, né? Como se tivesse preso mesmo naquela postura. E o que me chamou bastante a atenção, que é o exemplo que eu trago para a gente conversar, é numa live recente em que ele chamou o presidente da Embratur para tocar sanfona. E, impressionantemente, esse presidente da Embratur ficou atrás dele, né? Localizado atrás mesmo, sentado numa cadeira atrás. Ele pode tocar aí, mas desse jeito, pode tocar aí. E ele não se vira nem para o presidente da Embratur para que ele faça, né? E que ele fique virado para nós que estamos assistindo e virado também, ele não faz esse movimento de corpo. Isso tudo significa, né, Dani? Isso tudo é significação. Mas isso é claro que significa, porque imagine, se o presidente da República convida, né, o presidente da Embratur para tocar sanfona, e esse presidente da Embratur, ele faz uma paródia de uma música e fala sobre a transposição de São Francisco como se isso fosse creditado ao governo do atual presidente, né?
E aí, quer dizer, é quase que uma homenagem, uma valorização do governo, do presidente, e ele em nenhum momento ele interage, né, no movimento de corpo com o presidente da Embratur que toca atrás dele. Ele continua de frente e o presidente pode continuar. E fala para nós. É interessante como o uso das redes sociais pelo presidente da República e pelo governo federal é feito de uma forma como se não houvesse interação, né? Não é um propósito interacional. É um movimento, Dani, anti-interação, né? Parece que os símbolos que estão ali, né? Que você pode ler, né? São símbolos que estão indicando o contrário, né? Desse esforço, porque a gente pressupõe aí, né? Justamente aquele princípio, né? Da colaboração, né? E aí você vai ter, a própria pragmática diz, né? Que o próprio interlocutor, ele vai ter o princípio de cooperação na conversa de Bryce. Exatamente. A pragmática explica isso, né? Que é uma coisa básica, mas, por outro lado, quando estava em campanha, vários sinais, inclusive gestuais, já diziam o contrário, que era o esforço para interagir. Qualquer coisa se fazia o gesto de arma, né? De apontar o dedo como se fosse uma arma. Sim. Então, isso não só é realmente ligado ao nosso presidente, né? Essa ação de tentativa de interagir a partir desse signo, como também os eleitores dele, os que estavam, né, fazendo campanha para ele, enfim, né? Não é isso? O que você acha? Isso, durante a campanha tinha esse gestual e ainda tem, né? Em algumas situações em que ele faz a interação com manifestantes, né? Que estavam acontecendo com mais frequência durante a pandemia, os manifestantes, né? Diante do Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, né? Naquela claque que fica ali naquele cercado, e as pessoas estimulavam até que ele repetisse esse gesto. Mesmo quando ele não partia dele a iniciativa de fazer o gesto, os apoiadores, né, os eleitores, eles incentivavam que ele fizesse o gesto. Então, é alguma coisa que é uma marca, esse gesto é uma marca dele, mas o gesto não representa esse movimento de disposição para cooperar na conversa. Em nenhum momento na interação ele se mostra cooperativo. Aliás, pelo contrário, quando ele pede que o jornalista cale a boca, porque faz uma pergunta que é um pouco capciosa e que ele fica desconfortável de responder, ele fala cala a boca, né? Numa marca de autoridade. Olha, vou promover um distanciamento aqui, porque eu tenho autoridade, então numa marca que tem diferença entre nós. Quando eu falo cala a boca, você precisa se calar. Isso causou uma série de repercussões, inclusive os jornalistas hoje eles não cobrem mais aquele cercado ali do Palácio da Alvorada. Né? E partindo, viu, Dani? E partindo para o signo verbal agora, sem ser o que a gente está analisando mais no visual, a própria expressão e daí, o e daí revela também essa falta de vontade de interagir. Quando sobre o número de mortos no início da pandemia, que quando tinha chegado, se eu não me engano, a 10 mil, e ele usa aquela expressão e daí, é como você falou, uma espécie de ação que é anticolaborativa ou cooperativa na própria, digamos, comunicação, né? Na própria ação ali, social. O que ele demonstra a todo tempo, e principalmente nas interações com os jornalistas, é que ele não é cooperativo, ele não interage, e ele muitas vezes, quando a gente transcreve, né, as conversas, as interações, as tentativas de interação dos jornalistas com ele, a gente percebe que o jornalista nem bem termina o seu turno, nem bem conclui a unidade de construção de turno, né? Que é um conceito da análise da conversa, nem bem conclui a unidade de construção de turno, ele já interrompe e continua falando. Ou ele acelera a fala, ou ele fala mais alto. Então, muitas vezes ele faz isso para impedir que o outro continue. Então, são marcas, muitas vezes, que são marcas paralinguísticas ou são do gestual, que mostram que essas interações elas ficam prejudicadas, né? Isso. Bom, eu adorei os seus exemplos, né? Gostei. Eu acho que a Gilce tem uma pergunta aqui que ela colocou na caixinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá aparecendo aí para você a pergunta?
Ou não aparece para você? Sim, aparece. Ela diz Não o sou, seguinte, não sou... não sou entusiasta do ensino remoto EAD. Acho, porém, que continuará uma tendência e... Deixa eu ver aqui se... Eu não sei, porque eu não consegui o... E que há coisas positivas a serem aproveitadas. Assim como Antônio Nova defende que a escola física aí eu não consigo continuar, porque eu não consigo visualizar o restante. Eu também não tô... Eu não estou conseguindo visualizar. Mas, enfim, Eu imagino que ela esteja tentando dizer que ela não é uma entusiasta, mas ainda assim ela acredita que é uma tendência que, que, isso. que vai se consolidar. E aí, mesmo que ela coloque que também a escola, eu acho que a escola presencial também parece que, aí eu não sei exatamente o que ela quis dizer, mas eu acho que ela faz uma contraposição no sentido de que, olha, tem algumas potencialidades no EAD e a escola presencial também apresenta Isso. alguns benefícios ou algumas facilidades também. Eu acho que tem potência nos dois modos, né, Jaque? Tem Com potência tanto no certeza. presencial quanto potência no EAD. Quanto mais a gente puder aproveitar as duas modalidades de ensino-aprendizagem, melhor, né? Todos nós ganhamos. Nós, professores e principalmente os estudantes. Uhum. Eu não consigo ver o finalzinho da pergunta Eu mesmo, também não não consigo consigo. Eu não sei visualizar. se foi Não. se foi a própria caixinha que tinha um limite de espaço, deve ter sido isso. Mas enquanto o pessoal Ah, vai fazendo mais perguntas aqui, eu vou só fazendo um uhum. gancho de tudo que você falou aí com o que a gente vê sobre multimodalidade na linguística textual, nos estudos textuais. Eu gostei, né, de Maravilha. você ter apresentado essa outra abordagem para os meninos, é algo novo, essa abordagem da sociolinguística interacional. A noção de enquadre realmente é diferente do enquadre que a gente tem na gramática do design visual, né? Porque você falou de enquadre como uma metamensagem, não é isso? E Isso. uma coisa que eu gostei muito também, que você falou bem no iniciozinho, foi dessa questão do histórico, né? Quando a gente fala, não é um histórico apenas, né, que a gente chamaria de textual discursivo, mas seria um histórico de interações em que você se baseia para justamente fazer essa ação social acontecer, né? Aí você tem um momento que você diz que a unidade de análise da sociolinguística, né, interacional seria a própria ação, né, acontecendo. Agora, em linguística de texto, a gente já, desde o seu segundo momento, ou segunda fase, que é a virada pragmática, a gente já vê o texto como uma ação. Tá? E aí, no terceiro momento, isso é reforçado mais ainda, porque na virada sociocognitivista, interacional, a gente já vê o texto como uma ação social, interacional e também baseada em estratégias cognitivas que podem levar também a essa interpretação, né, dos sentidos, dos significados, mas ainda há uma proposta, né, de Heine, da professora Lícia Heine da UFBA, desse quarto momento da LT, da linguística textual, em que a gente teria realmente um momento mais dialógico, né? Ou seja, seria a fase bakhtiniana. Esse quarto momento seria a fase bakhtiniana. Eu acho que se aproxima mais, se a gente fosse fazer um paralelo, um conectivo, Um essa paralelo. última fase, exatamente, seria mais um paralelo assim dessa última fase bakhtiniana com essa sociolinguística interacional, se aproxima mais os pontos de vista, né, de cada, digamos assim, de Sim. cada abordagem dessa daí. Aí, no caso, o modo como a gente vê na linguística textual, né, desde que a gente enxerga o texto como uma ação, como a gente vê a multimodalidade, a gente parte muito, né, realmente o ponto de partida é a saída do signo linguístico para o signo visual, né? E aí a gente tem a perspectiva, claro, no início do século XX, do signo linguístico sociriano, né, que é Sim. aquela relação arbitrária significante e significado, que todo mundo que estuda É. linguística, isso aí é básico. É. Aí, lá para os final do século XX, né, meados da década de 90, você tem a concepção de Roland Barthes, já atrelando um pouco na semiologia esse signo linguístico a um visual para análise de fotografias. E quando chega Sim. realmente no século XXI,
já mais no início do século XXI, dos anos 2000 para frente, aí você tem a proposta com os estudiosos do grupo de Nova Londres, justamente de se estudar esse signo visual mais a fundo, com a multimodalidade já representada. Então, esse signo visual, né, que veio da proposta, né, de Kress e Van Leeuwen, com a gramática aprofundada também pela gramática do design visual, eu acredito que seja o nosso ponto de partida toda vez que a gente fala realmente em multimodalidade. E pensar o signo, não apenas... Toda vez que a gente fala em signo na linguística, a gente pensa muito no signo linguístico, né? E o que eu mais coloco como relevante aqui para a gente deixar como reflexão bom, se o signo visual é importante, como a gente vê, né? Será que ele sempre não foi e a gente deixou de abordar dentro da nossa linguística tradicional o que alguns estudiosos falam da multimodalidade, né? Isso a partir do século XXI, como o próprio Marcuse, que é a Ângela Dionísio, né? A Ângela Paiva Dionísio, falam que, na verdade, essa questão do multimodal já existia mesmo com falha escrita, sem ser nesse meio virtual, né? Sem ser nesse meio digital que está tão explícito. Porque quando você fala em multimodalidade, o conceito básico é que você não tenha só a única semiose, que seria, né, o signo linguístico verbal. E aí você vai ter outras semioses. E toda vez que você fala, você tem os sinais paralinguísticos, você tem entonação de voz, então acaba sendo também multimodal. Do mesmo modo, você tem na escrita também uma multimodalidade, Dani, que é antiga, né? Se você for olhar a configuração das letras, como, digamos, no tempo, exatamente em tempos antigos, você tinha as escritas rupestres, né? Você tinha aquela com desenhos, imagens, enfim. E no jornal, vamos voltar para o nosso domínio queridinho, né? Que é o domínio jornalístico. No jornal, se a gente for olhar, você já tem um jornal, mesmo no início, usando e abusando de multimodalidade, porque você tem a tipologia da letra, a configuração gráfica, os espaços que aquilo ali vai ocupar no jornal, por que um texto fica bem pequenininho e outro fica com a letra enorme, por que um é com a fonte X e o outro fica no jornal com a fonte Y. E o próprio jornal impresso, claro, atrelou muito imagem com texto verbal, né? Então, o que veio realmente como guinada, eu diria, como virada, foi justamente esse suporte digital explicitando tudo isso e trazendo essas semioses todas de uma vez. É como se fosse uma efervescência dessas semioses, porque você tem com a hipertextualidade, né, com os mecanismos de links e nós do hipertexto, fisicamente você tem a possibilidade de digamos, detectar essas outras semioses. Você tem GIFs, animações, você tem vídeos, né? Então você não tem só o signo verbal. O que eu acho que a gente pode tirar de lição realmente nisso é que, primeiro, que multimodalidade não precisa ser sempre um signo visual apenas. Pode ser outro, pode ser o gestual, enfim, pode ser um signo apenas sonoro, enfim, que não tenha o signo linguístico. E outra coisa é a gente, só para concluir o raciocínio, outra coisa é que quando você imagina essa multimodalidade apenas, né, nessa relação com o signo verbal, é um outro signo junto com o verbal, você perde a grande graça da multimodalidade, que é você ver que uma imagem pode ser um texto, que um gesto pode ser um texto, entendeu, Dani? Então, a gente propõe um alargamento da noção de texto nesse contexto mesmo da multimodalidade. Eu queria que você completasse o que você ia falar, você comentasse. Você ia falar alguma coisa sobre o que eu falei? Na linguística textual, vocês entendem tudo como um texto e todos esses elementos conjugados para a produção de sentido. Isso. Né? Então, o uso por exemplo, nos sites de notícias, nos grandes portais de notícias, como a Globo.com, que usa agora muito podcast, né? Usa em profusão podcast. Então, são aqueles recursos de áudio que a gente pode ouvir em qualquer lugar. Tem a possibilidade de eu ouvir a notícia, e os podcasts, eles se sofisticaram porque eles têm entrevistas, eles têm uma série de outras informações, e não só a fala do próprio jornalista. Então, nesse caso, são modos que eles vão se conjugar.
como vocês entendem na linguística textual, como textos, todos eles são textos, e você apontou com muita clareza, que o jornal físico já, né? Ele já apresentava isso. Então, os brancos no texto, os intertítulos, as fotos. Acontece que ali eu tinha o signo linguístico e a imagem estática. No, é, no hipertexto, né, nesse outro ambiente, eu tenho outras possibilidades. Então, eu tenho só mais... nos conceitos que vocês utilizam, eu tenho só mais modos diferentes, mais textos diferentes, só que em outros recursos. Eu ganho em termos de informação, né? E eu tenho o que acontece na produção jornalística, e aí para eu falar como jornalista, o que acontece é que nós produzimos muito mais material para as pessoas que acessam. Né? Nós produzimos muito mais material jornalístico. Agora, a informação ganha em qualidade. Isso. E ganha em aprofundamento. Porque nessa inter-relação de todos esses textos, ganha em qualidade e em aprofundamento. Então, é preciso que a gente observe que, enquanto, né, os gêneros clássicos do jornalismo, que era notícia, ou texto opinativo, reportagem, por aí vai, quando eu vou para o jornalismo hipermediático, eu tenho uma outra realidade. Os textos são muito mais aprofundados e eu tenho possibilidade de pensar em causas, em consequências, em vários aspectos da mesma notícia. Então, eu ganho em aprofundamento da informação. E aí, pensando na produção jornalística, né? Engraçado que você está falando isso, e aparentemente parece que as pessoas, né, olhando de fora, pensam que não, né? Que não há esse aprofundamento, porque o tempo da informação é muito rápido, então acha que justamente nesse tipo de ambiente do jornalismo hipermediático que não há espaço para esse aprofundamento, mas sim, inclusive em relação à questão dos bots de informação, das fake news, a gente comentou aí dos encontros temáticos do grupo, baseado na live com a Santaella, né, e a Poliana Ferrari, que que justamente o jornalismo, a escrita, né, jornalística, diante desse fenômeno que é viral também, o das fake news, tem, às vezes, o próprio jornalista ele tem se esforçado para explicar melhor um determinado conteúdo para não ficar parecendo que é justamente uma fake news. É como se, quase que explicar o óbvio, né? A gente estava comentando justamente que foi a Poliana que falou isso, que ela tem observado que ela trabalha na redação do jornal diretamente, que às vezes está sendo necessário explicar o óbvio diante de tanta fake news que estão sendo disparadas e eles mesmos têm que ter o trabalho de desmentir, enfim. Então, ao escrever uma reportagem, é meio que explica logo assim, coisas que em tempos atrás, quando não havia esse turbilhão de fake news, o que acontecia? Eles não usariam uma linguagem tão detalhada ou não colocariam tantas informações mais básicas. Bom, então voltando à questão da multimodalidade na LT, Dani, só para fechar aqui, eu acho que assim, é inevitável, né, agora a gente pensar o texto como multimodal e multissemiótico, portanto, a LT ela fez já uma proposta já há um bom tempo de alargamento da noção de texto, isso vem desde a década de 90, mas hoje ele está mais largo do que nunca, né, o texto, e eu considero, pelo que você falou aí, que de acordo com o objeto da sociolinguística interacional seria a própria ação ali, né, que está acontecendo, interacional, social, que o texto também seria um tipo de ação. Só que a gente não se distancia na LT do objeto texto mesmo, enquanto uma materialidade também, digamos, discursiva. Então, ele tem uma materialidade, uma superfície textual, tanto é que quando a gente fala em gêneros textuais ou gêneros discursivos, a gente vai ver que todo gênero tem um domínio, que é mais discursivo na sua prática, como também tem um domínio que é composicional, né? Ou seria um lado, né? Composicional, que é estrutural. Você falou no início da live que esse gênero live já tem uma organização de como a gente participa, e na sua composição você tem os dois quadrados, um que fica acima, o outro abaixo, a gente fica aprisionado nessa tela. Mas, enfim, então, essas concepções, né? Claro que foram alargadas, né? Essas visões sobre o que é o signo, o que é o texto. Então, eu
particularmente, eu acho que a gente pode, né, até para finalizar também, gerar uma reflexão aí, se essas práticas que são do meio digital, que a Mariane Pavô chama de práticas tecnolinguageiras, né, se elas estão sendo metodologicamente analisadas assim, de forma adequada, porque eu acho que ainda falta muito modelo teórico para dizer como você analisa essas práticas técnico-linguageiras, esses gêneros do meio digital, e acho também que não só em termos metodológicos, mas em termos de modelos teóricos também. Então, faltam modelos teóricos, pelo menos do ponto de vista da linguística, Dani, não sei do ponto de vista da comunicação, mas do ponto de vista da linguística, eu sinto muita falta de modelos teóricos que saem um pouco da linguística tradicional, nesse caso, que seria uma prática verbal, ou, no caso, escrita ou oral, e realmente inclua nesse modelo teórico as práticas tecnolinguageiras. A própria Mariane Pavô, ela fez nos últimos anos, de 3 anos para cá, né, ela fez uma adaptação do modelo de sequências textuais do Jean-Michel Adam, que era um modelo muito interessante, né? O Adam já vem trabalhando com isso há muito tempo, eu usei as sequências textuais do Adam na minha tese, e ela adaptou justamente para uma prática técnico-linguageira. Então, acho que falta mais isso, a gente pensar em metodologias e teorias que possam nos auxiliar a entender esses mecanismos, e claro que a multimodalidade viria realmente junto a tudo isso, né? Ainda como última consideração, depois vou deixar a palavra só com você, eu acho assim que tem 4 aspectos, você que vem da área mesmo, né, pode ter observado isso, que eu citei lá na tese, em 2012, que são de mudança do jornal impresso para o jornal digital. E esses aspectos, né, são a velocidade da informação, né, o tempo da informação passou a ser outro, não é mais aquele tempo do impresso, que era um tempo de 24 horas, até publicar o outro impresso, você tem um tempo online. Falei de linearidade, ou seja, que cai por terra essa prisão a um texto linear, você tem muito mais possibilidade de se fazer conexões, né, através dos links e nós, conexões que não são lineares, né? A interatividade ampliada, né? Que é o que a gente falou tanto aqui de ampliação. Então, eu acho que os gêneros do jornal digital, os novos, como plantão de notícias, o próprio Twitter do jornal, o tweet do jornal, né? O blog jornalístico, eles ampliaram significativamente essa relação do produtor do jornal, né, com o seu leitor, né? Ou seja, o jornal ganha muito mais de interação. E, por último, eu citei lá a multimodalidade, como essa consequência aí, né, que veio, né, na passagem, né, de um suporte para outro, de uma mistura mesmo, não hibridismo de semióticas. Eu acho que essa questão do suporte, a gente tem que também pensar muito hoje em dia com cuidado, Dani. Acho que cada vez mais, porque quando a gente fala assim do suporte digital, a gente tem observado que esses gêneros que estão nessa esfera, eles estão transitando, é meio que quase que uma onipresença nesse cyberespaço. Eu tenho pensado muito nisso. Por exemplo, quando eu vejo que essas lives aulas, elas estão ao mesmo tempo aqui no Instagram e no YouTube, são transmitidas, tem lives que são transmitidas simultaneamente pelo YouTube. Então, eu penso nessa questão do fator de onipresença desses gêneros, né, ou de alguns desses gêneros, pelo menos, no ciberespaço. E é uma coisa muito interessante, né, para a gente refletir, pensar. E essa mudança toda do jornal impresso para o jornal digital, claro, aí só revela que, pelo tudo que você falou, que a multimodalidade, junto com a interatividade, elas foram ampliadas, né? Essas 2 noções aí foram ampliadas dentro do jornal digital, e eu queria só deixar agora a palavra com você para ver se você concorda com isso aí que eu falei, e se tem outras coisas que você gostaria de complementar, fazer algum adendo, pode falar. Especificamente, né, sobre os jornais no meio digital, né, no cyberespaço, é preciso que a gente entenda que, como a gente conversou anteriormente, mas a informação ela ganhou em qualidade e agora tem muito mais textos de reportagem com as causas, consequências, desdobramentos do que anteriormente ou no impresso. O tempo também, é óbvio que o tempo se encurtou. E
Para fazer dar mais uma informação que eu acho que é importante, o tempo se encurtou e é sempre feito como um gancho ou uma suíte do que já foi postado. A preocupação com as fake news hoje é muito grande e por isso, quando você falou sobre a instantaneidade da informação, a necessidade de dar a informação o tempo todo, atualizar a informação o tempo todo, né? E, oi, gente, eu acho que a conexão dela caiu. Tomara que ela volte para poder me despedir aqui, pelo menos. Vamos ver se ela entra novamente. Acho que entrou. Oi, Oi, Jaque, Dani. achou que caiu, né? Acho que a sua conexão caiu. Eu fiquei esperando você Foi, a minha voltar. caiu, foi. A minha caiu. Sim. Mas então, o que eu estava dizendo sobre a instantaneidade da informação, né? Que ela é atualizada constantemente, num espaço, num lapso de tempo, não é nem um período de tempo, é um lapso de tempo cada vez mais curto, né? A gente tem observado isso nesse período também da pandemia. As informações são cada vez atualizadas de maneira mais curta. Tem muitos infográficos. Cada vez a gente vê uma profusão maior de infográficos. Então, tem vários... a multimodalidade ela está sendo usada em profusão e não tem um leitor que hoje não saiba ler um gráfico de maneira mesmo que razoável. Porque é necessário. Todas as informações sobre a pandemia, elas vêm acompanhadas de infográficos. Você sabe que Mas o a que eu estava... Melissa tem um estudo sobre infográfico naquele livro Textos Multimodais, e que aí é já em sala de aula, e que os alunos se referem aos infográficos como, no caso, como se eles estivessem vendo, né? E não como se estivessem lendo. Eles apontam a parte verbal, eles dizem que leem, e a parte do infográfico, eles só dizem que estão olhando ou vendo aquele infográfico. Então, até na concepção mais, né, assim, do aluno, ou de um senso comum em geral, a gente já pensa assim, Dissocia o signo visual e verbal, né? como se não fosse leituras, né, ambos, né? Então, na verdade, os dois são leituras. Então, Entendi. eu acho curiosa a própria conclusão que ela tira ali. É só ler o livro lá que está lá essa E reflexão. como verbaliza também, né? Isso. É. Como eles verbalizam, como eles significam essa prática da leitura, né? Do infográfico. Mas o mais interessante, Jaque, é que a preocupação com as fake news tem feito esse jornalismo sempre suitar as matérias. Então, muitas vezes, você vê a informação, né, mais atual logo acima, e aí no ler mais ou no continuar a leitura, tem as informações anteriores para sustentar ou para, do ponto de vista argumentativo, para garantir que aquela informação ela foi pesquisada, ela foi apurada, as fontes foram checadas e agora tem aqui a informação nova. Então ela é colocada mais à frente, né? Mais em cima, ou mais visível, e as outras anteriores são colocadas. Então, eu acho que isso é alguma coisa, é uma característica importante do jornalismo no ciberespaço e dessas mídias. E a gente vê nos portais de notícias. Se acessar o globo.com agora, certamente tem uma área só sobre coronavírus, Covid-19, e que tem essa característica. Tem sempre a suíte das notícias. Então, atualiza as notícias, mas deixa, né, à disposição do leitor a informação anterior e a apuração anterior. Eu acho que é isso que faz a diferença que hoje, que de todas as características que você mencionou, né, que você falou que tratou na sua tese, eu acho que essa é uma característica da preocupação na produção jornalística para que tenha credibilidade à notícia, em contraposição às fake news. Eu acho que isso Lembrando que a minha tese foi de 2012. Já tinha fake news, mas não né, não nesse volume. Nessa profusão, né? Nessa profusão. E também eu não me preocupei na época com esse tema, porque não era um tema ainda que estava tão em destaque. Eu acho que ficou mais em destaque aqui no Brasil a partir das últimas eleições, né, presidenciais, das eleições de 2014 para cá, né? Foram nas eleições dos Estados Unidos.
Sim, que também. começou realmente a discussão no processo eleitoral, e aí o TSE aqui também se preocupou com isso nas últimas eleições presidenciais, mas também não conseguiu fiscalizar de maneira muito efetiva, e aí acho que nesse sentido o jornalismo mudou recentemente, mais por essa razão, né? Essa preocupação com a credibilidade. Mas como diz a Santa Ela, fake news sempre existiu, né? A fofoca está aí há milhares de anos. Então, que é um tipo de fake news, mas claro que a gente tem esse vírus hoje, né? E tem formas também de combater, né? Os bots de informação. Tanto existe o bot de comunicação que espalham as fake news, como tem os bots anti-fake news, que são as páginas que estão... na verdade, investigando, analisando e até tirando do ar aquelas que já são comprovadamente fake, né? Reapurando, né? Aquelas informações, fazendo pesquisa jornalística e publicando o fato, a notícia da maneira adequada, né? Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta para a professora. Algumas pessoas não voltaram, acho que... Mas tem muita gente elogiando, viu, Dani, aqui. Que ótimo. O Kael está dizendo que poderíamos utilizar a postura da comunicação não violenta no jornalismo. O que você acha de comunicação não violenta? A gente tem que usar a comunicação não violenta na vida, né? E no jornalismo é mais um domínio discursivo que é absolutamente necessário, né? Usar a comunicação não violenta. Eu acho que é para a vida, mas na prática jornalística, em que a gente observa a informação vinda de todas as pessoas, de todos os grupos sociais, é preciso que a gente exercite a comunicação não violenta no jornalismo, sim. Uhum. Esse mesmo Kael dizendo que você foi a professora dele em Juiz de Fora. Tá mandando um abraço. Eu fui. Um abraço. Que bom. Tá vendo? É verdade. Os alunos sempre nos encontram, ainda mais agora no meio virtual, hein, nas lives, sempre estão por aí. Mas é tão bom, né? Esses afetos, a possibilidade de a gente se encontrar, mesmo estando, né, distanciado fisicamente, é a possibilidade de a gente estar juntos de novo. É bom. A Ana lembrou, do IPJ, lembrou que o que Vera Menezes comentou na live da Bralin, que perguntaram do gênero live, querendo se existia ou não, se aquilo era aula ou se era live. Ela disse, gente, live é live. Ou seja, realmente só foi redimensionado, né? O que ela falou ali já condiz mesmo com o que eu estava pensando mesmo, de que seria um redimensionamento, né? Porque as pessoas... alguns artistas já usavam, médicos, até professores também já faziam, mas ganhou uma nova configuração com a pandemia e, como o pessoal já perguntou aí, se vai continuar ou não, eu não tenho dúvida. Pelo menos no meu grupo de pesquisa a gente vai continuar, viu? Pós-pandemia vai continuar lives, enquanto a gente tiver diálogos, né, interessantes para travar aqui. Então, tem muita gente elogiando, dizendo que foi maravilhosa, né? Live maravilhosa, o pessoal aí do IPJ. Então, eu vou, Dani, nesse momento, agradecer mais uma vez, viu, pela sua disponibilidade. Muito bom, né? O nosso encontro, né, sempre foi muito agradável e agora, né, cada vez mais nessa esfera virtual, a gente vai poder se reconectar, embora cada um agora esteja trabalhando num lugar diferente, mas a gente acaba se encontrando. Então, é isso, né? Só tenho a agradecer e dizer que foi muito boa a contribuição vindo do próprio ponto de vista da sociolinguística interacional, né? Um tema que a gente já vinha discutindo um pouco, né? De multimodalidade, um pouco não, bastante. Então, acho que a gente só teve agora a ganhar com esse outro olhar. Tá? Você gostaria de falar alguma coisa no final? Bem, eu quero agradecer. Eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de trazer um pouco dessa contribuição e desse olhar também para o grupo de pesquisa e de dialogar com você, que é sempre um prazer e é sempre muito agradável, né? Acho que você tem uma generosidade não só na fala, mas também no compartilhamento de informações, de experiências. Então, desde os nossos primeiros encontros, a gente tem, né, isso de muito positivo. Então, eu tenho que mais é que agradecer a oportunidade
e que a gente continue interagindo. Tá bom, Né? o pessoal está dizendo aí, queremos mais, né? O pessoal do IPJ está dizendo queremos mais. Então vamos inventar mais para frente um outro tema, né? Vamos descobrir um tema Vamos, para a gente conversar. Foi bom vamos. demais, viu, Dani? Um beijo, um grande abraço. Obrigada. E a Boa gente noite se fala para em breve. todos. Tchau, pessoal. Aproveitem aí, depois assista que vai ficar gravado. Passem para quem não assistiu, tá?